Bom, galera, eu comentei com vocês ontem, né, na verdade, que o Osmar Stabile deu uma entrevista lá no Alambrado Alvinegro e foi aquela entrevista ridícula, né, dos apresentadores, uma entrevista fraca. Quando o Osmar Stabile foi perguntado acerca das punições aos ex-presidentes que estavam sendo investigados, enfim, o presidente simplesmente falou, vamos abrir aí uma comissão, com essa conversa fiada desde, há muito tempo atrás, e ninguém faz nada, o Pantaleão não faz nada, o Romeu Thomas Jr. não faz nada, o presidente do Corinthians não faz nada, né? Fica com aquela parceria ainda com a RT, né? Defendendo a galerinha ali, querendo ou não, é isso que acontece, tá? O nosso presidente atual é mais do mesmo, eu já falei isso diversas vezes, só tô dando uma reforçada aqui com vocês. E vem com aquela conversinha de reestruturação, né? Porque durante a entrevista foi essa conversa, reestruturação, e é só isso que rola. A reestruturação do Osmar Stabile, eu vou explicar aqui pra vocês, é cortar gastos. Essa é a reestruturação do Osmar Stabile. Sendo que algo, obviamente, é muito mais profundo que isso. Essa reestruturação, que tem amplamente somente o corte de gastos, pra mim é só chover no molhado. É só enxugar gelo. É a mesma coisa de aquele cara que tem um cartão de crédito, tá estourado, a dívida do cartão dele tá altíssima, os juros estão elevadíssimos e ele tenta resolver o problema só parando de comprar café na padaria. Você acha que isso vai resolver o problema? Não, ele não resolve o problema, tá? Então, essa reestruturação do Osmar Stabile aí, pra mim, é conversa pra boi dormir. Beleza, quer colocar profissionais em vários setores, que isso entraria, né, no caso, na reestruturação do clube e tal. A gente tem o Marcelo Paz à frente do Corinthians, que vem fazendo um bom trabalho, interessante, bem verdade. Mas, cara, o problema vai muito mais fundo. A cratera já tá gigantesca. O buraco já foi feito. O paciente tá com 42 graus de febre. Tá? E vai ficar dando só de pirona pro cara. É a situação do Corinthians hoje. Vamos dar de pironinha ali pro Corinthians ali, pra dar aquela respirada. É isso que acontece hoje no Corinthians. Mas os problemas não são só no Corinthians, né? Isso também tá acontecendo no São Paulo. Só que o problema no São Paulo, ele é mais exposto. O Cicinho falou uma coisa interessante aqui no Jogo Aberto. Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi o Cicinho falar uma verdade aqui. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem. Mas a gente já segue aqui porque o buraco é mais embaixo. Vamos ver. E mais uma vez eu repito, o São Paulo não tem a força que tem o Corinthians. Não. O Corinthians é um clube diferente. O São Paulo fecha as portas. Então se os dirigentes se os conselheiros não levantarem o bumbum da cadeira, derem a cara a tapa e colocar os pingos nos... O comentarista e jornalista também, o Celso da ESPN Esportes, ele disse o seguinte: no São Paulo as coisas implodiram por vários fatores. Entre o São Paulo e o Corinthians tem algo que faz uma diferença gigante, que é a torcida do Corinthians, tá? Bom, vamos lá, comentando sobre o Cicinho, o que ele disse é uma realidade. O São Paulo, ele tá batendo 1 bilhão de dívidas, tá? Só que o São Paulo não tem essa mesma força midiática, não tem essa mesma força de marca que o próprio Corinthians. Não tem. Existe um abismo entre Corinthians e São Paulo. A realidade é essa, não é só porque eu sou torcedor do Corinthians não, tá, galera? Mas é uma verdade explícita, é um fato, tá? Então o que o Cicinho disse daqui, cara, é uma verdade. Já o que o Celso da ESPN disse também é uma outra verdade. Então, além da gente ter a força de marca, força midiática, a gente tem uma força de torcida. E a torcida do Corinthians, nesses últimos anos, é que vem levando esse clube nas costas. O fato e a realidade é essa. Se não fosse hoje a torcida do Corinthians, eu não sei, de verdade, eu não sei aonde esse clube estaria hoje. Eu não sei se estaria numa Série B, provavelmente que sim. O clube só está onde está por conta também dessa força que existe da torcida, que leva, que empurra esse time, tá? Os 190 minutos. Mas vamos lá. O São Paulo, ele vai resolver seus problemas, sei lá, primeiro que o Corinthians. O que tá pegando? O que tá acontecendo? Bom, galera, saiu uma notícia aqui, do UOL Esportes, republicado pela Rádio Crack Neto, dizendo o seguinte: o São Paulo sob investigação. A justiça determinou que o São Paulo Futebol Clube será investigado por indícios de lavagem de dinheiro, após movimentações financeiras consideradas suspeitas pelas autoridades. Segundo a apuração do UOL, as autoridades apontam a existência de operações financeiras estruturadas e contínuas que teriam causado prejuízos ao clube. Diante da gravidade do caso, o processo passou a tramitar em uma instância especializada em crimes financeiros complexos. As investigações que envolvem o clube foram encaminhadas para uma vara especializada em lavagem de dinheiro e crime organizado, tá? As coisas estão avançadas no São Paulo. Por quê? O que acontece no São Paulo é o seguinte: houve um racha, né, entre conselheiros, há um racha entre dirigentes,
E por conta desse racha, alguns áudios acabaram vazando, obviamente proposital para gerar todo esse ambiente que está conturbado dentro do São Paulo. Por quê? A suspeita não, né? Foi identificado desvio de dinheiro de camarotes lá no São Paulo em eventos que aconteceram no estádio, tá? E não entraram nas contas do clube. E a desconfiança é que esse dinheiro tenha entrado na conta de dirigentes do São Paulo Futebol Clube. E aí é que pega, porque foi identificado, tá? E os áudios foram vazados pela própria galera lá de dentro. Como o clube ele tá rachado politicamente, aí, irmão, é muito mais fácil para a justiça ela agir, identificar. A justiça ela vê a verdade do que rola dentro do clube. Já no caso do Corinthians, é uma situação um pouco diferente. Por quê, galera? A gente tem uma fortaleza existente no Esporte Clube Corinthians Paulista. A gente tem uma fortaleza de conselheiros. A gente tem uma fortaleza de dirigentes que estão, unidos em 100%. Então, pouca coisa ali vai ser vazada, uma ou outra vaza, acaba, né, saindo. E aí precisa-se mais de uma investigação mais minuciosa por parte da Justiça, por parte do Ministério Público. As coisas dentro do Corinthians, em questão de justiça, ela está andando? Está andando, mas é de uma forma mais lenta. No São Paulo, o estouro está vindo à tona. O São Paulo hoje tem mais chances de sofrer uma intervenção judicial hoje do que o próprio Corinthians nesse momento, pelos escândalos, né, pelo crime que está acontecendo no São Paulo. No Corinthians ainda está sendo investigado. Por exemplo, o pedido do Cássio Conserino, ele foi aceito pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, né, acho que é assim o nome. Só que o Corinthians entrou com um recurso pedindo, né, o não andamento do inquérito. E isso travou, tá lá na justiça travado e a gente tá esperando uma liberação, um aval de um juiz para que isso dê continuidade, porque o Corinthians deu uma atrasada, né, nessa questão de intervenção da investigação, tá? De intervenção judicial. No São Paulo, existem chances maiores, tá? Sendo realista para vocês, existem chances maiores de uma intervenção acontecer. Só que se demorar muito, eu não sei para onde São Paulo vai. Esse ano é um ano bem difícil, tá? Muitos torcedores estão questionando, poxa, vai acontecer uma intervenção primeiro lá do que aqui? Pode ser que aconteça, tá? Por conta disso. Aqui a gente tem uma fortaleza entre conselheiros e dirigentes. Lá não, lá a treta tá entre eles mesmos. Existe um racha entre eles mesmos, tá? Então por isso que as coisas lá podem andar mais rápido do que aqui. Pelo menos é o que eu tô vendo também aqui, a minha visão e também é a minha opinião referente a isso, tá? São Paulo vai ter um ano bem difícil, tá? Vai ter um ano bem complicado, bem complicado. A gente espera que essa situação de investigação ocorra rapidamente dentro do Corinthians. A gente precisa que isso aconteça, até porque parece que vai ser difícil, né, a Safião entrar realmente nesse clube. E a gente realmente vai precisar de uma intervenção da justiça. Só que a gente tem que aguardar as coisas acontecerem. A gente tem que continuar pressionando, comentando. Eu, nesse canal aqui, obviamente que eu vou comentar sobre essas situações. Eu gosto de falar de futebol, gosto de falar dos jogos. Mas existem hoje, galera, coisas mais importantes para serem tratadas em relação a Corinthians. E é por isso que eu foco aqui muitas das vezes nessas questões com vocês, tá? Mas enfim, tem uma galera que, sei lá, não gosta, fala que eu sou negativo demais, que isso, aquilo. Mas a realidade do Corinthians é essa. Pô, a gente teve um momento importante de conquistas de títulos, de Paulistão, de Copa do Brasil, maravilhoso. Só que a gente não pode fechar os olhos para o que acontece dentro do clube internamente. É escândalo na base, é escândalo de cartão corporativo, é o fundo da arena que a gente não sabe para onde o dinheiro foi, são os contratos obscuros que ninguém sabe de nada. Os conselheiros do Corinthians estão lá, basicamente, aprovando coisas sem saberem, pelo que a Miriam Tia disse. Então como é que eu faço parte de um conselho e eu voto coisas que eu não sei? É meio estranho isso, né? Um conselho formado por advogados, juristas, não leem contratos, não sabem nada, simplesmente aprovam um contrato do Corinthians com a Arena, sabe? São as coisas obscuras, que o Osmar Stabile não explica, que o Romeu Tuma também não explica, que ninguém dentro do Corinthians consegue dar uma explicação plausível do que acontece dentro do clube, dos escândalos que acontecem. Aí a desculpinha, eu vou abrir uma comissão. Vai pra puta que pariu, me desculpem aqui. Pá, merda. Bom, galera, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Aí eu já começo também a me estressar, tá? O Corinthians adotou uma postura rígida no mercado, notícia do All Sport, e vetou a chegada de alguns medalhões. Então essa desculpa aí, dizia que vai ter... desculpa não, né? Essa conversa fiada de que vai ter Gerson no Corinthians,
de que vai ter Savarino, né, provavelmente no Corinthians, aí que estão falando, de que vai ter Cebolinha, né, o Everton Cebolinha no Corinthians, é conversa para boi dormir, porque a estratégia do Corinthians com o Marcelo Paz é realmente não aumentar muito a dívida do clube. É não aumentar os gastos, né? Lembra do corte de gastos que eu falei no início desse vídeo? É isso que o Corinthians não quer. O Corinthians não quer aumentar os gastos do clube, tá? E é o que tá acontecendo com o Marcelo Paz. Então essas contratações que estão sendo cogitadas, galera, vocês já podem dar linha na pipa, tá? Nisso daí, porque provavelmente é lorota. O Corinthians, ele foca em 5 contratações no início dessa temporada. O Corinthians já basicamente contratou 4 jogadores, tá? Gabriel Paulista, que inclusive a estreia dele ontem foi bem apagada, né? De verdade, claro. Bom, já vou falar um pouquinho do jogo, tá? Mas enfim, Gabriel Paulista, o Caio César, que tá chegando aí ao Corinthians, né? O Pedro Milans, que também já chegou, e também tem o Matheus Pereira, tá? Que chegou por empréstimo ao Timão também. O Caio César, que tá bem encaminhado, o Corinthians pode comprar o jogador em definitivo se quiser, após o fim do empréstimo, cerca de 37 a 38 milhões de reais, mas isso, claro, se ele for bem, a gente tem que analisar isso dentro de campo, conforme o ano for passando, tá? Mas existe esse valor de compra fixado, tá? Em 37 a 38 milhões de reais no Caio César, tá? Vamos ver o que acontece. O jogador que teve o interesse de vir pro Corinthians por conta de Libertadores e uma conversa que ele teve com o Dorival Júnior, tá? Pelo menos é isso que rolou ali nos bastidores, tá? Então é isso, Caio César, muito próximo de chegar ao Corinthians, aí já foi basicamente contratado. E vamos ver, né, se ele vai fazer alguma fogueira, alguma coisa do tipo. Já em relação ao jogo de ontem, aqui pra finalizar esse vídeo, pra não ficar, obviamente, muito grande, eu não preciso nem comentar. Eu vou ser realista pra vocês, eu como torcedor aqui, eu assisti o jogo ontem com uma dificuldade muito enorme. Até porque também eu precisava comentar com vocês algumas coisas. Então, obviamente, eu preciso acompanhar um pouco do jogo, né. E assim, você improvisar o Kaká. Olha o time que o Dorival ontem colocou dentro de campo, assim, eu já imaginei que ia ser aquilo. E assim, início de temporada no Corinthians, cara, é muito difícil assistir jogos do Corinthians em início de temporada, mas eu tenho que assistir, né? Não tem como. E, cara, todo início de temporada, assim, do Corinthians é difícil. É reserva, é jogador que não dá liga. Esse é o ruim de você ter jogador no elenco, né? De jogador ruim dentro do elenco. Uma hora ele vai acabar entrando dentro de campo, né? Então é doído você assistir início de temporada com os reservas, com esses jogadores que não dão muita liga no Corinthians, né? A gente tenta ver a evolução de um ali ou de outro, mas eu confesso pra vocês, eu não gosto de assistir jogo do Corinthians em início de temporada, não. Em início de Paulistão, eu vou ser realista aqui. Eu odeio, eu não gosto, cara. É ruim demais. Mas ontem, assim, foi um desastre completo, né? Do senhor Dorival Júnior. Em colocar o Kaká improvisado ali para uma lateral é absurdo, é loucura. Simplesmente não, vamos ver o início do trabalho do Dorival Júnior nesse ano aqui. Ele mesmo falou que já vai ter um ano difícil, aí, um início, né, de Paulistão difícil, e não sei o que. Vamos acompanhar aqui, mas foi um desastre o Corinthians ontem. Ninguém praticamente jogou nada, o Gabriel Paulista ficou apagado, o Breno Bidon tentou alguma coisa, o Dieguinho, que é, né, basicamente uma promessa ali do Corinthians também, errando muita coisa ontem, errou nas tomadas de decisão, né? Pedro Raul, pelo amor de Deus, mas também a bola não chegava nem pra ele, nem pro Guinegão. Time despassado, um time que, cara, realmente parecia sabe aquele time de pelada de final de semana, que a gente chama um ali, chama o vizinho aqui, chama o colega, chama os amigos, bora jogar ali no sabadão? Bora, demorou. Chega lá e põe a bola lá, não tem nem aquecimento e todo mundo começa a jogar, e bola pra lá, bola pra cá. Erro de passe pra lá, chute ridículo pra cá. Foi isso o Corinthians ontem. Nem parecia um time que treinou, né? Nesse início de temporada. A verdade é essa, né? Difícil aqui elogiar alguém ontem, de verdade. E principalmente o Dorival Júnior, que errou muito feio. Bom, é apenas início de temporada. Já tem torcedor aí já chamando o cara de burrival, já quer fora Dorival. Enfim, eu não vou ser esse cara. Claro, a gente vai esperar, vamos ver como é que o Dorival vai ser essa temporada, esse início de temporada no Corinthians. Tem muitos jogos, maratonas de jogos pro Corinthians, tá? Jogos difíceis, tem a final contra o Flamengo. E o Dorival vai ter que saber trabalhar aí, hein? Porque é uma maratona gigantesca de jogos, hein? Galera, é isso, tá? A gente vai voltar numa próxima com mais notícias do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E vai, Corinthians!